E atenção, lembra do caso daquela jovem Aniele Teixeira? O acusado vai a júri popular. O doutor, o advogado, que é um grande advogado, ele pediu impronunciamento para ele não ser pronunciado. Ou seja, tentar evitar que ele fosse a tribunal do júri. O Austin Luiz conversou com o advogado, né? Vamos ver aqui. Um caso que chamou a atenção. A pergunta da sociedade, da própria justiça e da Polícia Civil é a seguinte: quem foi o responsável pela morte de Aniele? Ele vai a julgamento no próximo dia 6 de fevereiro. Nós vamos conversar com o advogado doutor Daniel Alisson. Doutor Daniel, o senhor já teve acesso ao processo, está acompanhando o caso. O que é que o senhor pode relatar sobre o que o senhor defende? Ou seja, o seu cliente. Ele é ou não, dentro do processo, o que é que o senhor pode apurar se ele é ou não e se ele tem ou não participação? Boa noite a todos. Em relação ao processo, estamos totalmente confortáveis em relação ao caso de José Alex, que desde o início foi provado dentro do processo que ele era inocente. Contudo, a justiça, a polícia ficou inerte e ele foi totalmente segregado. Não levou em consideração que a prisão foi ilegal, não levaram em consideração que ele foi torturado para assumir um crime. Onde seu cliente foi torturado? Ele foi torturado no estado de Pernambuco, pela Polícia Militar de Pernambuco. Que tipo de tortura ele passou? Existem 2 laudos de agressões físicas acostadas no processo, onde ele sofreu várias escoriações, sofreu um trauma no ouvido e também no olho, e teve um cabo de vassoura introduzido no seu ânus. Por que depois da morte de Aniele e a mãe começou a julgá-lo, ele fugiu para Pernambuco? Não, primeiro ele não fugiu, porque não tinha absolutamente nenhum mandado de prisão expedido para ele. Mas ele sabia da morte? Não, ele ficou sabendo da morte. Aí, na parte da tarde, houve uma discussão entre a mãe e ele. Populares invadiram a casa dele e depredaram a casa. Ele ficou assustado e foi para a casa da família dele em Ferreiros, salvo engano, em Pernambuco. Contudo, não havia nenhum mandado de prisão. Quando ele foi preso, de 11 horas da manhã, o mandado de prisão só veio aparecer 8 horas da noite. O seu cliente conhecia a vítima? Conhecia de vista, né? Porque trabalhavam ali junto na praia e Cíntia, que é a mãe da menina, também trabalhava junto com ele. Por que a mãe da menina o acusou? Acusou, aí ela vai ter que responder, né? Segundo ela, ela disse porque ele estava conversando com ela minutos antes dela desaparecer. E aí ela deu a entender que ele realmente tinha participação no crime. Mas ela sabe quem foi que matou. Ela sabe. Ela sabe quem foi? Sabe, com certeza. Por isso ela está desviando o foco das investigações? Possivelmente é uma pessoa totalmente sem credibilidade, né? Que já foi presa, ficou foragida do sistema prisional por quase 10 anos, vendia drogas e na época do crime, em vez de estar em casa cumprindo o semiaberto, ela estava no meio da rua. E assim, e teve testemunhas também que diziam que sempre viram as meninas, as crianças dela, para cima e para baixo, como se diz no popular, altas horas da noite. Isso está tudo dentro do processo. Se esse processo, inquérito que virou processo, revela muita coisa, né? A mãe da Aniele conhecia o atual acusado, né? Suspeito pelo crime, não é? O acusado, que já foi denunciado, então é acusado. Então não foi algo estranho, né? Tinha um relacionamento ali, um imbróglio danado, né? Ou seja, madrugada, essa adolescente ficava, na verdade criança, 11 anos é criança. É uma história meio complexa aí, viu? Que surpreendeu. Porque inicialmente, não sei quem foi, aí descobriram que ela já o conhecia, antes já tinham até tomado uma bebida. Uma coisa meio complexa. Olha aí, ó. Não é ela, né? Não é a Aniele, né, Daiana? Quer dizer, a Aniele só foi assim porque conhecia ele, ou não? Você vê aí alguma violência, algum sequestro aí? É isso que eu estou dizendo, ó. Tá vendo? Ela foi aí, talvez. Será que ela foi ameaçada? É isso que tem um contexto aí que não encaixou ainda. Porque você pegar uma carona no quadro de uma bicicleta, você tem que conhecer a pessoa, não é? Aí ele para, pronto, aí é o momento que desaparece tudo, né? É complexo a coisa. O doutor Daniel é um advogado muito brilhante e ninguém pode criticar. O advogado, o mistério dele é defender mesmo, ou dependendo ser assistente de acusação, não é? Não, Vinícius, eu não assumiria essa coisa, não. O advogado é para isso. Imagine se um médico fosse escolher qual a cirurgia a realizar numa pessoa. Pronto, uma cirurgia no ânus. Vamos dar um exemplo. Uma pessoa que está com constipação.
e precisa fazer uma lavagem. Você imagina o que é que acontece, né? Aí o médico vai ter esse direito de dizer, não, esse eu não vou querer não, que eu vou me sujar todinho. Não é assim. É como o advogado, ele tem que pegar causas e causas, né? Ele não quer dizer, ele está defendendo, porque ele acredita na inocência, né? Aí cabe o júri popular decidir, ele vai levantar uma tese no início, que eu tenho certeza, para ainda tentar reverter, né? Que é a negativa de autoria, né? Mas aí vamos ver em que termina, tá? E atenção.